Meus irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu tô com um salmo, irmãos, no meu coração, tem uns dias, e é muito difícil. E é muito difícil de falar alguma coisa a respeito desse salmo. Mas está no meu coração. E é um salmo que você lê ele e as palavras não são difíceis de entender. Mas acontece que ele tem uma profundidade tremenda. Então é muito difícil de falar desse salmo, Salmo de Davi. Mas eu gostaria de ler esse salmo com os irmãos agora, nesse momento. Salmo 23. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esse salmo, como eu já disse, ele é um dos mais lindos poemas que já foi escrito. Davi recebeu o dom de Deus e a graça de Deus, irmãos, de escrever esse salmo. Um salmo belíssimo, irmãos. Qualquer dia de nossa vida, e qualquer hora e qualquer momento da sua vida e da minha vida, que nós pegarmos a palavra de Deus, seja qual for o problema que nós estejamos passando, mas se nós pegarmos esse salmo e meditarmos nele, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos receber uma alegria no coração, uma graça inaudita. Nós vamos sentir a presença de Deus nessas palavras, porque elas foram inspiradas por Deus a Davi, e Davi deixou registrado. E é tremendo, irmãos, conhecido em todo mundo esse salmo. Davi, ele nos deixou muitos salmos e uma história tão linda, irmãos, e ao mesmo tempo tão conturbada, podemos dizer assim. Mas Davi, ele tinha algumas coisas assim que Deus se agradava na vida dele. E ele começou cedo sendo escudeiro do rei Saul. E da mesma maneira que os seus irmãos eram do exército, ele também. Mas só que Davi tinha uma coisa a mais, irmãos. Davi, ele era pastor de ovelhas. E Deus pegou Davi, sendo ele pastor de ovelhas, para trabalhar na vida de Davi nesse campo de pastorear ovelhas. Experiências logo na sua mocidade. E quando Davi, segundo o que consta, quando ele escreveu esse salmo já se aproximando da sua velhice, Davi já havia passado por muitas coisas na sua vida, irmãos. Um reinado longo, muitas vitórias, muitas derrotas, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas tribulações na família. A Bíblia não esconde as indiferenças que existia na família de Davi. Uma coisa terrível. Mas as qualidades, irmãos, a graça de Deus na vida de Davi supria todas as suas faltas. Deus fazia com que
os defeitos de Davi fossem todos cobertos pelas suas qualidades. Então, era assim que Deus fazia com ele. Nós vemos Davi, irmãos, assim, como um homem valente, corajoso, um homem destemido, um homem pronto para a batalha, para tudo que der e vier. Nós vemos Davi, um homem que fez coisas até meio que assustadoras, podemos dizer assim. Uma certa vez, está escrito lá no livro de 1 Samuel, que Davi, para casar com uma mulher, ele matou 200 homens. Isso é um fato até assustador, mas Davi passou por isso. Nós vemos na Bíblia Sagrada Davi chorando amargamente por causa de um inimigo seu, do seu inimigo número 1. E parece um paradoxo, mas esse inimigo era o seu próprio filho, irmãos. Então Davi, ele vive esse contraste na sua vida. Mas por que Davi era tão querido por Deus? E Deus exaltou o nome de Davi soberanamente, irmãos. Porque Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, ele ficou no anonimato. Mas Deus queria fazer o nome de Davi conhecido, expor o nome de Davi para o mundo. E quando Deus coloca Golias de frente com Davi, Deus está ali, através daquele episódio, expondo, irmãos, o nome de Davi para toda a humanidade. Aonde você perguntar do rei Davi, de Davi, todo mundo vai saber alguma coisa, até uma criança. E você veja que eu não tive a graça de ir lá ainda, mas o pastor disse que já foi lá. Alguns irmãos aqui também já devem ter ido. Mas disse que eu já vi pelas reportagens, o túmulo de Davi se encontra em nossos dias, até os dias de hoje, lá em Israel. E o que faz esse homem, irmãos, assim, tão cheio de vitórias, de perturbações? O que faz ele ser essa pessoa que nós conhecemos na Bíblia? O que faz Davi escrever esse salmo? O que faz isso é que Davi era um homem que ele tinha uma intimidade profunda com Deus. E isso na vida de Davi, irmão, fazia toda a diferença. Louvado seja Deus. Toda a diferença. Ele tinha uma intimidade com Deus tremenda. E quando você lê o Salmo 51, você vê que Davi, ele entende que o que Deus quer é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E isso Davi tinha, irmãos. E aí, o mais incrível é que quando nós chegamos lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, o escritor diz assim, olha: e Deus deu testemunho de Davi, e disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. Louvado seja Deus. Então Deus, irmãos, era na vida de Davi. E com isso, Davi teve a graça de, depois de tantas coisas que ele passou, ele entendeu, irmãos, que o que havia de mais sublime na sua vida não foi o seu reinado longo e extenso. O que houve de mais pleno na sua vida não foi a morte de Golias. Você não vê na Bíblia Davi dizendo assim: olha, eu me aprontei e veio um homem gigante na minha frente, e eu, com a minha força, com a minha funda, eu derrubei um gigante. Você não vê Davi falando isso na Bíblia. Você não vê Davi dizendo assim: olha, Saul matou os milhares dele, mas eu matei 10 milhares. Não. Mas você vê Davi se colocando, glória a Deus, na posição de uma ovelha. Coisa linda, irmãos.
Depois de tudo que ele tinha passado, aleluia, Deus pega Davi já chegando na sua velhice e diz: meu filho, você lembra quando você pastoreou ovelha na tua mocidade? Que eu era com você, que você feriu tanto o urso como o leão, que você matou tanto o urso como o leão, e em todo momento eu fui com você, meu filho. Aleluias, pois eu sempre fui com você, e você é uma ovelha para mim. Davi entendeu isso, irmãos. E quando ele entende isso, que ele é uma ovelha para Deus, e ele sabia o que era ser um pastor de ovelha, e o que o pastor fazia para a ovelha, e como que a ovelha reconhecia o seu pastor, daí então, ele entende todo o mistério de Deus, e ele diz: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. E eu já passei por tanta coisa na minha vida. Eu que já tive o meu próprio filho contra mim. Eu que já passei por tantas batalhas na minha vida. Mas hoje eu entendo que o mais importante para mim é que o Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Louvado seja Deus. Irmãos, Davi, ele tinha um coração assim que nós podemos aprender e ser feliz, aprender com ele. É a única vez que eu vi na Bíblia um homem ser amaldiçoado e entender que estava sendo amaldiçoado e aceitou a maldição. Interessante isso, né, irmãos? Será que se alguém chegasse para mim e começasse a me jogar pragas, chegasse para você e começasse a jogar pragas em você, como que a gente agiria? Um homem chamado Simei se aproximou de Davi e começou a jogar pedras em Davi, jogar poeira, jogar pedra, e disse assim: você é amaldiçoado, homem de sangue, sanguinário. Você, Davi, é filho de Belial. Começou a amaldiçoar Davi. E Abisai disse assim: Senhor, Davi, quem que esse cão morto acha que ele é? Se o Senhor me der ordem agora, eu arranco a cabeça dele. E Davi, irmãos, ele entendeu que tudo que acontecia em sua vida era pela permissão de Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas. E Davi disse: se ele está me amaldiçoando, é porque Deus permitiu. Deixa que ele me amaldiçoe. Glória a Deus, louvado seja Deus. E por isso, irmãos, Deus era na vida de Davi. Glória a Deus. E ele nos deixou esse salmo tão lindo. E ele disse: ele me faz repousar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas eu mato a minha sede. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Ele está comigo, eu sou a sua ovelha, Ele é o meu pastor. Glória a Deus, aleluias. Ele sabia que mesmo em todos os problemas que ele passasse, o Senhor estava com ele. O Senhor era o seu pastor. O Senhor não o desampararia, louvado seja Deus. E nós? O que nós somos de Deus? Como já foi dito nessa noite, a igreja do Senhor. E a igreja é um rebanho de ovelhas. E se Deus tem rebanho de ovelhas na terra, irmãos, esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus. Você é ovelha do Senhor. Ele é o teu pastor. Assim como Ele cuidou de Davi, Ele também cuidará de ti, da tua casa, da tua família. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?